mas já prevendo que nunca vai ter um formato exclusivo, né? Tipo assim, um padrão exclusivo, justamente porque a internet, assim, esse formato hipertextual, no qual a pessoa pode selecionar o que ela quer, ter o receptor que ela deseja, né, a configuração do computador que ela quer, acessar a internet por qual dispositivo também essa pessoa tenha. Então, acredita-se que nunca vai existir apenas um formato, né, um padrão. E sim uma utilização coerente dos elementos sonoros, os tipos de tecnologias mais adequados, né, e como aproveitar essas tecnologias para sincronizar com os elementos que você coloca na internet. A grande vantagem do áudio, que muitas pessoas ainda não perceberam, é que ele não fica preso na tela, né? Então, assim, ele se dissemina muito fácil pela internet, né? Por exemplo, ele não fica preso no computador. A pessoa pode fazer o download e escutar no seu MP3 player, como o caso do iPod. Pode utilizar como recurso de VoIP, como nós estamos utilizando aqui no Second Life. Nós podemos utilizar o áudio, por exemplo, via chat, via streaming. Então, assim, existem tantas possibilidades que muitas das vezes o áudio tem a função da aproximação. Né? E hoje, na verdade, como está sendo utilizado, está distanciando as pessoas do conteúdo, porque muitas das vezes você entra no site, é disparado logo de início o áudio, atrapalha a navegação, exige um plugin que muitas das vezes a pessoa não tem. E mesmo se tem aquele áudio não está coerente com o contexto, ou seja, não acrescentou nada, então gastou-se o tempo da pessoa. Então isso é um grande problema que nós detectamos com a pesquisa e com o levantamento aí das novas tecnologias. Então percebemos que o problema não está na tecnologia, que cada vez mais estamos conseguindo achar o caminho entre qualidade de aceitável sonora com o tamanho pequeno do arquivo que é necessário por conta da transmissão via internet, que também futuramente vai se minimizar por conta das conexões rápidas. Então, na técnica, também nós não vimos muito o problema, porque já são conhecidas todos os procedimentos necessários para captação, masterização, né? Ou seja, toda a edição do áudio. Então, onde está o problema? Na própria utilização. Por quê? Porque não basta você transferir o que se faz no cinema para a internet, no rádio para a internet. É necessário pensar como que a comunicação ela se dá no contexto hipertextual que é a internet. Então, pensar o som também para ser executado nesse ambiente e não simplesmente transferido, que é o que a gente vê muito aí por aí. Que é você pegar o que se faz na rádio, colocar o que se faz no cinema, colocar na internet. Então, às vezes, o grande problema aí está em pensar o áudio como ser interativo, né? Ou seja, como ser pertencente à internet. Até brinquei com o título da dissertação de mestrado, que seria o som internetico, né? Então, aquele som característico da internet. Tem uma questão interessante que, assim, eu sou professor de relações públicas, então eu trabalhei, estou sempre muito atento a essa questão da internet, né, da utilização da internet como um espaço de relações públicas, vamos colocar assim. E essa questão do som me chama muita atenção, o que você comentou, né, as pessoas colocam uma música que entra de cara, você carrega o site e começa uma música falando, tocando, e normalmente as pessoas, além de ter uma música muito alta, né? Então você está no seu serviço, de repente você entra, mesmo que seja um horário de descanso, começa aquela música louca tocando, é super difícil você achar um botãozinho para desligar aquela música, porque eles colocam um botãozinho escondido lá no meio da página, perdido ali, que você gasta 10 minutos tentando achar.
né? Então, realmente, existe um problema ainda que as pessoas que constroem o site, aí a gente está falando de todo mundo, né? Não sabem potencializar esse som, vou colocar assim, que seria um som ambiente de alguma forma, né? Não exatamente a conversa, mas uma música ambiente. Isso. E também pensar que o som disparado na primeira página, ele é muito invasivo, porque você não sabe o que a pessoa está fazendo naquele momento, né? Por exemplo, você pode estar Exatamente. digitando um texto. Geralmente você entra em várias páginas ao mesmo tempo, né? Você abre várias, espera carregar, vai voltando uma na outra. Né? Então, isso vai contra aos princípios da internet, né? Que é o conteúdo sob demanda, as pessoas escolhem a sequência. Então, essa questão, o áudio não está acompanhando, até então, a questão da interatividade. Né? Então, quando nós falamos em áudio interativo, não significa que a pessoa vai ajudar a construir o áudio naquele momento, mas sim fazer com que o áudio seja contextual na medida que a pessoa ache que seja o momento. Tá? Então, essa é a grande discussão. Então, como o profissional de comunicação vai prever qual seria o momento ideal para a execução daquele áudio. Então, além da questão do planejamento, né, a necessidade do conhecimento da técnica e da tecnologia. Por quê? Porque muitas das vezes o profissional de comunicação, ele preocupa somente nos aspectos práticos, no sentido de comunicar com as pessoas do modo tradicional. E esquece de conhecer de maneira mais aprofundada a técnica própria para a internet e a tecnologia própria para a internet. Né? Então, assim, percebe também... Pode falar. Tem uma questão que é interessante, porque muitas vezes as pessoas que solicitam as páginas acham lindo, né? Você está falando essa questão da pesquisa com vários sites abertos e tudo. A experiência que eu tive recente foi ótima. Eu estava escutando música aqui em casa e estava olhando hotéis, né, variados, abri, porque eu já tinha eles no bookmark meu, então abri, sei lá, 6 páginas. De repente eu tinha um monte de som tocando, um em cima do outro. Até eu achar qual das páginas que eram, das 6, 3 páginas tinham som tocando. Pois é, e acaba que o som... Isso acaba que o som vira um ruído, né? Olha, e a gente tem que evitar esse ruído. Eu trabalho basicamente com som, e eu navego com som no sistema desligado, tá? Eu detesto esse monte de som. Né? Não dá pra você escutar. É um festival de sambistas que você acaba escutando e uma bagunça, não dá. Sabe? Então, e aí entra... Tiro. Então entra a discussão que o áudio na internet não seria aquele áudio que é executado no momento em que a página está sendo exibida, sequencialmente a todo momento, como na televisão, como no cinema. Então, planejar o áudio para a internet é saber que, inclusive, em determinados pontos, não se deve colocar o áudio como fundo da tela. Por quê? Justamente para não interferir no processo de elaboração da sequência de conteúdo que a pessoa deseja. Então, por exemplo, nós temos... Tem uma... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Então, eu acho que nós temos uma questão complexa no som e na internet, na televisão, que é a característica simbólica dos sons dentro de cada mídia, tá? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta. O simbolismo do som no cinema e na televisão já está construído. Na internet, eu acho que ainda não se construiu esse referencial simbólico. E se isso está construído, a gente não vai conseguir saber qual é a função do som, independente de qualquer coisa que a gente queira, tá? No cinema e na televisão, a gente já conseguiu resolver essa questão. Você tem o Xion, um monte de outros autores que trabalham com a normatização do som, a semiologia do som dentro da obra de arte, enfim, de cinema e televisão. A internet não tem. Nós não criamos ainda na internet um caminho correto para aceder aos referenciais sonoros. A hora que a gente conseguir isso, o som vai ter o seu lugar certo na internet, tá? E isso é um caminho longo, né? Uma série de discussão. Inclusive, o nosso livro, ele levanta justamente essa discussão. Nós detectamos o que não é legal na internet sobre a utilização do áudio.
Agora, qual é o jeito certo, né? Então, existem algumas sugestões, mas não são metodologias, né? Nós não podemos julgar ainda que seja o correto. Por quê? Porque ainda é um caminho muito longo, requer várias experimentações, mas já é um passo, porque já detectou-se que o som, ele é utilizado, deve ser utilizado de uma maneira diferente do que já se é utilizado na televisão, no cinema, né? Ter essa característica hipertextual. Né? E o que é a característica do hipertexto? Né? É que cada elemento se liga um no outro por meio de um endereçamento, né? Então as pessoas conseguem ir e vir, sabe de onde saiu, para onde vai, o que quer, né? E constrói a própria sequência e o próprio conteúdo. E o áudio tem que estar naquele momento. Então, fazer com que as pessoas fiquem amarradas em um website por conta do áudio, isso não é legal. Por exemplo, uma rádio que, se você quer escutá-la, tem que necessariamente entrar naquele website. Isso é ruim. É interessante você disponibilizar o endereço para que ela possa cadastrar em qualquer lugar que ela queira. Por quê? Porque é ela que tem que construir o momento certo de acessar aquela informação. Então, seria mais ou menos que permitir com que as pessoas encontrassem